a garagem coberta é lá embaixo, né? É. A gente já está aqui, gente, no maior papo, não tem problema nenhum, viu, doutor Maxwell? Fique muito à vontade. Deixa eu já apresentar para vocês, já conhece, ele já é aqui de casa. Doutor Maxwell Furtado é quem está aqui com a gente hoje para falar sobre um assunto muito importante. Agora fecha aqui a câmera comigo para fazer a minha introdução. Seguinte, viu, pessoal? Muito provavelmente, né, você já viu casos de pessoas que tinham ali o desejo de realizar uma cirurgia plástica e acabaram optando, né, pela opção mais favorável no momento. E com profissionais que nem sempre têm capacidade e autorização para realizar esse tipo de procedimento. E os resultados, eles acabaram não sendo bons e deixaram marcas para a vida. Sobre isso é que a gente conversa agora aqui. Muito bom dia, doutor Maxwell Furtado. Seja bem-vindo, cirurgião plástico. Bom dia, Mara. Assim, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Já estou me sentindo em casa mesmo, bem à vontade. Ai, que bom. Pra gente também. Tá até com saudade, né? Nunca mais a gente tinha se visto. Pô, a agenda desse rapaz aqui, gente, é muito apertada, mas ele arrumou um tempinho pra gente. Muito bem. Obrigada. Obrigado, viu, eu que agradeço. Vamos lá começar explicando? Vamos lá. Cirurgia plástica é coisa séria, né, doutor? Sim, Mara. Então, assim, eu costumo falar aos meus pacientes, doutor, tem algum risco? E eu sempre tenho uma brincadeirinha pronta que já virou um bordão. Pessoal, até atravessar a rua tem risco. Verdade. Então, assim, na verdade, nós queremos são riscos controlados. Então, quando o paciente vai na consulta, você pergunta todo o histórico médico dela, como é que ela está, como é que é o histórico familiar, solicitamos exames, avaliamos a região a ser operada e, com isso, nós conseguimos minimizar ao máximo os riscos daquele procedimento. Os resultados que não correspondem à expectativa, eles podem deixar muito mais do que sequelas físicas, Sim, né? claro. Quando nós falamos sobre resultados, a diferença da cirurgia plástica para as outras áreas da medicina é que, na maioria das vezes, na parte estética, nós não tratamos doenças. Óbvio que tem a plástica reparadora, mas na plástica estética, você está lidando ali com expectativa, né? Então, o melhor resultado é quando a expectativa do cirurgião e a expectativa do paciente se alinham. Mas, às vezes, não acontece com qualquer médico. Então, antes de tudo, quando o paciente chega no consultório, nós como profissionais devemos perguntar exaustivamente o que é que ele espera, se ele tem expectativas realísticas. E óbvio, a gente também não pode se isentar como profissional. Se você é um profissional medíocre, digamos assim, dificilmente você vai entregar bons resultados. Mas é muito importante alinhar, porque uma coisa é uma senhora de 70 anos de idade que quer fazer uma cirurgia na mama, com certeza ela vai ter um resultado diferente de uma mocinha de 18. E aí, colocar essa realidade faz toda a diferença, né, doutor? Com certeza, porque dentro da cirurgia plástica você também tem profissionais mal intencionados. Sim. Então, se aquele profissional ele quer angariar paciente, ele quer operar aquilo de todo jeito e ele não não trabalha com cartas limpas, não bota as cartas na mesa e fala, ó, você é assim, sua filha é assado. Então você vai ter um dissabor muito grande no pós-operatório, vai ter uma insatisfação. E doutor, é preciso ter cuidados antes de se submeter a uma cirurgia plástica? Com certeza, com certeza. Antes de tudo, pessoal, pesquise bem o seu profissional. Nós sabemos que agora com as mídias, redes sociais, tem Instagrams que são lindos, sim, mas não necessariamente, pessoal, corresponde com a capacidade do profissional. Então, sempre que um paciente meu pergunta, doutor, eu estou querendo orientação para procurar um otorrino, um dermatologista, eu falo, olha, pessoal, tem fulano, cicrano. Aí, às vezes, o paciente fala, doutor, mas eu nunca nem vi essa pessoa, ou só tem, sei lá, 500 seguidores na rede social. Sim, porque agora o seguidor, né? Eu digo, pessoal, isso não dá credencial. Então, entre no site do CFM, Conselho Federal de Medicina, você vai ver a capacitação do paciente, do profissional. Muito bem. Complicações, elas podem acontecer na cirurgia plástica? Com certeza. Em qualquer área cirúrgica, né, a gente tem também um bordão interno que a gente fala. O cirurgião que diz que não tem complicação, das duas, uma. Ou ele está mentindo, ou ele não opera. Porque existe um percentual aceitável de complicações. Então, qualquer livro sobre cirurgia plástica, cirurgia reparadora, ele fala que, digamos, vai fazer uma redução de mama. É esperado 3% de necrose de areola, 1% de infecção. Sim. Então, assim, se o profissional, as complicações dele estão dentro daquela casuística, está tudo bem. Agora, tem profissional que foge. E, assim, o que é que vai fugir? É o profissional mal capacitado, é o profissional que não se atualiza, é o profissional que trabalha em instituições com más condições sanitárias, é aquele profissional que não dá uma assistência adequada no pós-operatório. Porque uma boa parte das complicações também depende dos cuidados em casa. Sim. Mas muitas vezes a culpa não é do paciente, ele é leigo. Então muitas vezes ele busca o auxílio do profissional. Doutor, eu estou precisando falar com o senhor. E ele não dá a abertura, é um profissional extremamente inacessível. Então, assim,
existe a parcela de ambos os lados. O profissional tem que ser bem cuidado e ele tem que orientar o paciente em casa, né, para ter uns bons cuidados e ter o melhor resultado possível. Mas complicação existe sim. Muito bem. Como saber, doutor, a reputação de um profissional? Muito bem. Então, primeiro de tudo, tem profissional que se diz habilitado, que se diz especialista. Antes de tudo, pessoal, joga no Google, Conselho Federal de Medicina. Se você botar o nome de qualquer médico, ele fala lá se é especialista ou não. Então, tem muito profissional que fala, eu sou cirurgião plástico da face. Você chega lá, não, ele não é nada, ele é médico formado, tem profissional de todo tipo. E outra, se você colocar o nome dele no Google, se ele for um profissional com muitos processos, ele aparece. Tem um site que é do Tribunal de Justiça Nacional. Ele fala, o profissional está listado em tantos processos. Então, é uma maneira simples e rápida de você saber a reputação. Se precaver, né? De qualquer coisa que possa acontecer. Isso. Porque uma coisa é você tem 1, 2, 3 processos, outra coisa tem médico que tem 100. Nossa. Né, pessoal? E outra, pessoal, não é porque o médico tem processo que ele é errado, ele pode muito bem ter ganho o processo. Sim. Porque a gente vê que, assim, infelizmente, tem gente de todas as índoles no nosso consultório. 99% dos meus pacientes, eu adoro, eu amo, viro amigo, mas tem 1% que é carne de pessoas, difícil, que é difícil, né? E muitas vezes até mal intencionados. Muito bem. Um procedimento que está sendo muito falado, né, doutor, quando a gente se refere à cirurgia plástica, é a alectomia. O que é isso? Bom, vamos lá. Em termos simples, a alectomia é a redução das asas nasais. Ele é um procedimento que sempre existiu, mas vamos tentar explicar de maneira mais simples. Quando você vai mexer no nariz, o ideal é que você trate o nariz como um todo, tá? A gente costuma usar uma analogia do nariz como um prédio. Então, se você vai reformar o seu prédio e apenas vai quebrar uma parede, vai quebrar uma viga, pode ficar bonito aquela área, mas também você pode desestruturar o prédio. Sim. Então, quando a gente faz a alectomia, o ideal é que ele fosse feito num conjunto total da cirurgia plástica. Mas alguns pacientes eles chegam no consultório e falam, doutor, a única coisa que me incomoda são as asas, eu queria ter essa asa menor. Fechar um pouquinho mais. Então, aí que está a expertise, o profissional do médico. Você explicar o que é que aquele procedimento pode entregar de resultado estético. Se você for tentar só agradar o paciente, eu vou reduzir suas asas nasais. Mas muitas vezes, só reduzir as asas nasais, você pode deixar o nariz mais feio. Por quê? Pode deixar o nariz de porquinho, pode deixar o nariz muito reduzido, com as narinas muito fechadinhas. Então, tudo tem que ser explicado caso a caso. Realmente, tem paciente, Mara, que fica muito legal você fazer a alectomia. Sim. Tem paciente que você vai deixar um desastre. Fica um nariz muito feio e muitas vezes você piora até a respiração. Tudo isso depende da avaliação e do olhar de um profissional que realmente seja técnico, Com certeza. Então, muitos pacientes entram em contato com o consultório. O doutor Marcel realiza a alectomia, aí a minha recepcionista ela já está treinada. Ela fala, depende do caso. Se seu caso for muito bem indicado, ele vai realizar. Mas já vou adiantando, na maioria das vezes, ele orienta a fazer uma rinoplastia como um todo. Pode acontecer realmente da gente ter mais dificuldade de respirar, em diminuir apenas essa parte aqui, né? Por que eu estou perguntando isso? A gente tem visto, tá, pessoal, muitos casos, inclusive a nível nacional, assim, sendo divulgados de pessoas que fizeram esse tipo de procedimento e que realmente até hoje sentem dificuldade de respirar. Sim, Mara, porque o nosso nariz ele é um sistema de válvulas. Sim. Pensa no nariz como um encanamento. Então, se você diminui o diâmetro do canal de passagem, então o fluxo de ar, ele diminui. O pessoal que é da engenharia entende muito bem. Então, você pega qualquer cano de PVC que você vai usar numa estrutura de um prédio, se você diminuiu pouca coisa na espessura do cano, a quantidade de água e de ar que passa diminui pra caramba, diminui ao quadrado. Sim. Então, assim, muito cuidado na hora de reduzir o tamanho da narina, pessoal. Quem é que pode fazer, doutor, cirurgia plástica? Qualquer pessoa? Muito bem. Você fala em relação a pacientes. Isso. Muito bem. Pessoal, se você está em plenas faculdades mentais, se você goza de saúde, você sim é candidato a fazer uma cirurgia plástica. Por que eu também falei muito sobre gozar das faculdades mentais? O estado psicológico do paciente ele influencia muito. E hoje em dia a gente já sabe que o paciente, quando é muito ansioso, ou é um paciente que está com algum problema psicológico descompensado, ele tem um hormônio muito alto chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. É aquele hormônio que faz a gente envelhecer mais cedo. E o cortisol, ele também retarda a recuperação do paciente e cicatrização. Então, antes de tudo, pessoal, está bem consigo mesmo. Então, a gente tem que primeiro se aceitar aqui para depois fazer uma cirurgia plástica. E ótimo, olha só, tá vendo? Cortisol auxilia, pessoal, até aí na recuperação, eu nem sabia disso. Com certeza, muito demais. Interessante.
saber sobre essa informação. E doutor, o que era um sonho pode acabar se tornando um pesadelo, a depender de onde você faz, né? Com quem você faz? Com certeza, pessoal. Então, assim, a cirurgia plástica, como a gente falou no começo, começa, antes de tudo, com uma busca ativa do seu médico. Quem é seu médico? Segundo, ele opera em locais com boas condições sanitárias. Terceiro, como é que você está de saúde, tá? Converse com o seu profissional. Toda cirurgia nossa, a gente entrega um termo, chama termo de consentimento informado. Sim. É um texto mostrando para o paciente o que é normal de acontecer de complicação. Então, tudo isso que a gente conversou, eu falo, ó, sua cirurgia de redução de mama, você tem 3% de risco de ter uma necrose de areola. Mas se você não é fumante, não é diabética, então isso é bem menor, mais ainda. Mas existe um pequeno risco. Já tive minhas complicações, todo profissional tem, mas o importante é a gente estar dentro da estatística e, por último, saber tratar. Uma coisa é uma complicação que o profissional não sabe tratar. Sim. Outra é você abraçar o paciente, entendeu? Entender aquele problema que ele está passando e resolver, correr atrás, casar com o paciente. Cirurgia plástica, a gente brinca que é um casamento, porque a gente acompanha esses pacientes durante muito tempo. Eu, no mínimo, acompanho meu paciente por 6 meses. Sim. Então, a gente já conhece marido, filhos, já tem, às vezes, uma liberdade de tirar uma brincadeirinha. Então, se você tem uma complicação, case com o seu médico. Ele é a melhor pessoa para orientar. Então, quando você procura um bom profissional, ele vai saber também lhe acompanhar e tratar a sua complicação. Porque a maioria das complicações, elas são passíveis de tratamento. Infelizmente, exceto o óbito, né, que é o que ninguém quer. Mas as demais, elas são passíveis de tratamento. Foi ótimo até também você tocar nesse assunto, porque o senhor falou agora, né, que acompanha ali por 6 meses, né, esse paciente. Tem muita gente que chega no consultório dizendo assim, eu quero me operar amanhã. Tem, pessoal. É difícil, porque muitas vezes o pessoal, a ansiedade está grande, né? Ele quer chegar no consultório e operar para ontem. Aí eu falo, calma, a gente vai se conhecer. Você nem sabe se você quer operar comigo. Você me conhece, às vezes, das redes sociais. Então, a gente tenta primeiro criar uma empatia na primeira consulta, solicitar uns exames. Aí sim, quando o paciente vem no retorno na consulta, a gente conversa com ele mais aprofundadamente, ele já leu as orientações, fala, e aí, vamos operar? Olha, vamos lá marcar a sua data. Mas tem muita gente que quer operar para ontem, principalmente quem mora fora e quer passar as férias com a família aqui em Maceió. E já vem assim, né? Não, já quero, doutor. Já quer chegar de mala e cuia. Né? Doutor, outra dúvida. Caso algum exame ele venha com alguma taxa, enfim, com alguma alteração, qual que é o procedimento? Muito bem. Vou dar um exemplo simples. Mulher. Tem mulher que tem um fluxo menstrual muito alto. Então, algumas mulheres, elas têm um probleminha de anemia. Anemia simples. Então, quando você vê no exame de sangue que ela está com anemia, o ideal é primeiro você tratar a anemia para depois operar. Por que a anemia interfere? O ferro e a hemoglobina é que carrega o oxigênio. E o oxigênio é que traz uma parte do fator de cicatrização. Sim. Então, se você está com anemia, você vai ter uma cicatrização ruim, pode abrir um ponto ou outro. Olha então, a gente não pode operar com anemia, pessoal, tem que tratar antes. Então, tá vendo como é que é o cuidado de um profissional sério, né, pessoal? Tem que prestar atenção em tudo. Outro ponto até mesmo também que eu já vi o senhor falando foi em relação a algumas pessoas precisarem perder peso antes de se operar. Isso também pode acontecer, né? Porque às vezes eu vejo que tem muito a ilusão das pessoas assim, eu vou me operar para emagrecer. Isso, pessoal, é justamente o contrário. Lipoaspiração e abdominoplastia, eles não são métodos primários de emagrecimento. Óbvio, você vai perder peso, mas o que acontece? Não tem problema você operar sobrepeso. A maioria dos nossos pacientes acaba sendo sobrepeso. Você não pode ter a obesidade, né? Sim. Obesidade grau 1, grau 2, obesidade mórbida. E muitos desses pacientes procuram a gente com isso. Ele fala muitas vezes, doutor, eu tenho medo de fazer a bariátrica. Aí então, como eu não quero fazer a bariátrica, eu quero fazer a plástica. Uma coisa não tem substituição à outra. Muito pelo contrário. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia mais rápida. É uma cirurgia de 1h30 com um bom profissional, uma cirurgia que é feita por vídeo, através de câmeras. Uma cirurgia relativamente menos invasiva do que uma plástica abdominal, por exemplo. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Aí você fez a bariátrica, perdeu um X quantidade de quilos. Óbvio, você não vai ficar magrinha, vai estar com leve sobrepeso. Talvez sim, aí é o momento de fazer a cirurgia plástica. Sim. Tá, e outro ponto, né? Quem tem diabetes, quem tem pressão alta, como é que o pessoal é tratado, né, nesses casos? Ótima pergunta. O fato de você ter diabetes ou pressão alta, isso não interfere no fato de você, eu nunca vou poder operar. Sim. Na verdade, se você tem qualquer doença e ela está controlada, tá? E a gente tem uma classificação para isso dentro da medicina, a gente chama, que é ASA 2, você pode operar. O que você não pode é, doutor, toda vez que eu meço minha glicemia, está dando acima de 250, minha glicose. Isso é impedimento, porque está descontrolada. Da mesma maneira, o paciente que vai ver, doutor, todo dia minha pressão está dando 15 por 10, 15 por 10.
esse paciente tem uma chance maior de sangramento. Mas se você tem pressão alta, tem diabetes e está controlado, você sim é uma boa candidata à cirurgia plástica. Muito bem, quais que são as dicas para a gente fechar que ficam quando nós falamos de cirurgia plástica? Muito bem. Pesquise sobre o seu profissional, não só nas redes sociais, que é muito importante, mas vá no Conselho Federal de Medicina, veja em relação a processos médicos, converse com as suas amigas, peça dicas para os seus amigos. Ah, você já fez cirurgia plástica? Fez com quem? Você gostou? Como é que foi a assistência pós? Porque, como a gente conversou aqui, o pós-operatório ele é tão importante quanto o processo cirúrgico. Não adianta você ser o melhor profissional do mundo se você não dá assistência ao seu paciente. Seu paciente ele vai sentir um pouco de dor, ele vai ficar inchado, vai ficar roxinho, ele pode ter uma vermelhidão e aquilo traz insegurança para ele. Então, ele tem que se sentir acolhido. Então, procure um profissional com esse perfil, para você não ficar, entre aspas, jogada. E, por último, faça a sua parte, pessoal. O seu profissional, você confia nele? Siga as orientações, não faça estipulia, porque eu já vi paciente minha no Instagram indo para a festa com 5 dias de operada. Jesus! Então, faça a sua parte, pessoal. Para aí, aquele pontinho não vai abrir, não vai ter aquele vermelhidão, aquela dor incapacitante. Muito bem, tá vendo, minha gente? Não é só também profissional não, tá? Vocês também precisam fazer a parte de vocês. Com certeza. Dr. Maxwell, contato, rede social, se quiser deixar, fique à vontade, tá? Pessoal, vocês vão me achar no Instagram pelo @cirurgiãoplástico Maceió e também no Google, se você quiser procurar nosso site, é www.cirurgiãoplasticomaceió.com. Muito bem, então, esse foi o Dr. Maxwell Furtado, que veio aqui conversar com a gente um pouquinho sobre cirurgia plástica, tá? E a importância, pessoal, de tomar alguns cuidados antes de fazê-la. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, sempre muito bom, tá? Eu que agradeço, Mara, você é sempre uma querida. Eu também. Bom dia, obrigada. Bom dia, pessoal. Tchau. Você que está aqui ligadinho com a gente, muito obrigada também, tá? Pela sua companhia. Nós voltaremos amanhã, a partir de 9h30 da manhã. Eu conto com você aqui na telinha da TV Mar. Continue acompanhando nossa programação. Beijo, tchau. Oral Unique. Cada sorriso é único.